Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 5, Avivamento e o Calvary Holiness Movement. Depois de deixar a Miss, os 4 líderes da obra do Calvário foram à Escócia para realizar missões evangelísticas para os nazarenos em Udington, Coatbridge, ao norte de Lanarkshire, e no distrito de Govan, em Glasgow. Eles também começaram novamente os trabalhos regulares no norte da Inglaterra, agora como evangelistas da ICS. Em seu novo trabalho com a Igreja do Calvário da Santidade, Deus selou a sua bênção em seus trabalhos, já que Ravenhill e seus colegas observaram temporadas especiais de misericórdia derramada pelo Espírito Santo, especialmente em lugares como Oldham, Bolton, Burnley e Salford. Paul James comenta sobre o início das igrejas de santidade do Calvário em 1932. Aqueles primeiros dias foram verdadeiros dias de peregrinação. Um grande fardo recaiu sobre os 4 principais homens do movimento e algumas dificuldades administrativas foram inevitáveis, mas eles não permitiram que isso os impedisse. Certamente, não nos primeiros dias, eles estavam em chamas pela santidade das Escrituras e tinham uma visão clara sobre a conversão da Grã-Bretanha. Durante os anos seguintes, enquanto Hitler se preparava para sua ascensão ao poder, os evangelistas estavam perambulando pelo centro e norte da Inglaterra e pelo país de Gales, vendo frutos genuínos de seus trabalhos. Não era apenas um momento de semear a semente, mas de colher uma colheita genuína. Em todas as paróquias, a palavra de que Deus chegou à cidade se espalhou de família para família. Conforme o evangelismo deles continuava, numerosas igrejas foram estabelecidas e se tornaram uma parte da ICS. Houve várias cidades onde os evangelistas planejaram pregar por 2 ou 3 semanas, apenas para ver o que a visitação do Espírito vinda da pregação trouxe, tamanho aumento que 3 semanas se transformaram em 3 meses de pregações frutíferas. Quando as várias campanhas acabaram, haviam centenas de pessoas convertidas, prontas para serem ensinadas e pastoreadas. As igrejas locais foram então estabelecidas, lideradas pelo próprio evangelista que veio pregar o evangelho lá. A ICS adotou uma política básica para a vida da igreja, não muito diferente da posição da Miss, o batismo e a observância regular da comunhão do Senhor, com uma conduta que evidenciava a santidade da vida. O batismo deveria ser por imersão e por profissão de fé, embora o batismo não fosse uma condição para ser membro da igreja. A comunhão do Senhor era geralmente observada todos os domingos de manhã, muitas vezes como a parte central do culto. Oldham é um subúrbio de Manchester, no norte da Inglaterra. O verão de 1932 trouxe Ravenhill e seus colaboradores, Maynard James, George Thomas, Clifford Fire, Johnny McMullen e Fred Haynes, a Oldham para pregar o Cristo aos não convertidos da cidade. Eles oraram por 2 coisas, a exaltação de Cristo e as conversões de almas. Armaram sua tenda no Evangelho na West Street, prontos para ficar o verão inteiro se necessário, trabalhando em pregação e testemunho pessoal, confiando em Deus para causar o crescimento. Eles permaneceram por semanas até o verão, andando pelas ruas diariamente, compartilhando, testemunhando, realizando cultos ao ar livre, orando para que Deus trabalhasse. Todas as noites eles cantavam e pregavam com paixão, clareza e poder. Os evangelistas não só pregaram de forma evangelística, mas também através de tópicos e disposições para levar os crentes a uma busca mais profunda de Deus. O que os evangelistas previram e pelo que oraram tornou-se uma realidade, já que a bênção divina que havia sido experimentada no ano anterior em Bolton foi dada a Oldham. As reuniões afetaram toda a área de Oldham, conforme a grande tenda e o poder do evangelho se tornaram o assunto da cidade. Não é exagero dizer que milhares compareceram, ouvindo cânticos vibrantes, testemunhos animados e pregação poderosa. Centenas foram convertidos. Não era incomum, após uma mensagem, ver 50 ou 60 pessoas de joelhos.
buscando Deus. Sobre a campanha de Oldham, Maynard James comentou: desde o início, o rio de bênçãos de Deus fluía irresistivelmente. Multidões, conversões, curas e incríveis reuniões de oração estavam na ordem do dia. Considerávamos uma noite um pouco ruim se apenas 25 pessoas se ajoelhassem de forma penitente. 50, 60 ou 70 era o que esperávamos e geralmente nossas expectativas eram atendidas. Devo confessar que algumas vezes me senti desconfortável. Nós testemunhamos todas as noites o poder genuíno do Espírito Santo. Homens, mulheres e jovens estavam se reunindo e buscavam a Deus no altar em tal número que eu me perguntava se os resultados eram superficiais. As coisas pareciam fáceis demais para os evangelistas, embora tivessem orando fervorosamente a cada dia. Não foi até a campanha itinerante ter terminado naquele verão e uma nova igreja ter se formado em Oldham como resultado da missão que eu percebi o incrível sucesso que Deus nos dera no verão de 1932. Uma jovem que trabalhava na fábrica de Lancashire, senhorita Farmery, escreveu alguns versos refletindo sua conversão naquele verão na tenda dos peregrinos. Se foi, e eu me arrependo de pesar. No lugar onde estava, agora totalmente lamacento e molhado, não há um vestígio de corda ou lona ou madeira que marque o local onde a tenda do evangelho estava, ou onde o enviado ficou. Posso seguir toda hora, o local onde o Salvador primeiro me mostrou seu poder, e muitas vezes eu olho para aquele terreno agora vazio e choro de coração. Ó, doce lugar sagrado, foi aqui que dei ao Salvador meu coração. Não é de admirar que eu esteja triste que a velha tenda partiu. Eu ri quando chegou, mas chorei quando se foi, pois encontrei o querido Salvador na velha tenda do Evangelho. Com o fim da campanha, nas tendas se aproximando, os evangelistas tiveram um problema. O que eles fariam com todos os novos convertidos? Não havia nenhum lugar para enviá-los para serem ensinados e alimentados espiritualmente. Havia centenas agora olhando para a equipe de Ravenhill para pastoreá-los. A decisão tomada foi que Maynard James e um dos outros membros da equipe ficariam para trás para consolidar o trabalho em uma nova igreja. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, um deles viu a loja Rose Draper na Manchester Street. Em cima havia um grande salão vazio com uma placa que dizia Ebenezer. Eles conseguiram o espaço e o tabernáculo de Oldham foi estabelecido no Manchester Street, com quase 700 pessoas presentes nos primeiros dias. Nas tardes de domingo, muitos deles se dividiam em 3 grupos e cobriam a área ao redor da cidade. Mesmo em meio à oposição e interferência, a mensagem saiu. A semente foi semeada consistentemente e almas foram trazidas a Cristo. Um dos convertidos de 1932 foi Annie Bland, que escreveu 40 anos depois. No verão de 1932, uma grande tenda foi erguida no alto da West Street. Minha mãe começou a frequentar os serviços lá. Ela havia sido cristã por muitos anos, tendo frequentado a Igreja da Inglaterra. Fui educada para ir à Igreja da Inglaterra, mas durante alguns anos não havia frequentado nenhum lugar e não tinha interesse em coisas espirituais, pois estava agora com 20 e poucos anos, casada e com um filho pequeno. Minha mãe me pediu várias vezes para ir com ela às reuniões do Evangelho, mas eu não queria ir. Finalmente, um dia, apenas para satisfazê-la e fazê-la parar de me convidar, decidi participar. Ela ficou realmente surpresa por eu estar indo e temendo que eu não gostasse, já que havia uma reunião de oração planejada para a noite em que eu estava indo. Fiquei muito intrigada com toda a atmosfera, pois era muito diferente dos serviços que eu frequentara na igreja anglicana. Era uma grande tenda na grama, com o canto informal dos hinos, com uma informalidade em tudo. Fiquei especialmente impressionada com os testemunhos e a mensagem pregada. Eu decidi ir de novo e de novo. Em muito pouco tempo eu estava muito interessada no ensino da Bíblia. Logo o Espírito de Deus estava lidando comigo e eu respondi a Cristo. Eu certamente não entendi todo o ensinamento, mas Deus começou a me guiar e me ensinar, e a igreja se tornou o meu lar espiritual. Naquela época, o mercado da cidade ficava aberto até tarde da noite. Toda sexta-feira à noite costumávamos nos reunir fora do mercado de peixe para uma reunião de abertura.
Havia sempre multidões de pessoas ao redor. Alguns ouviam e nós regularmente víamos conversões verdadeiras. Havia pessoas devotas em Oldham que vinham buscando o Senhor há anos, esperando ver o reavivamento voltar ao norte da Inglaterra. Leonard percebeu que Deus estava usando pessoas desconhecidas para realizar seu trabalho, que não estavam no centro das atenções, e ele lembrou disso anos depois. 55 anos atrás, eu estava pastoreando uma igreja no norte da Inglaterra. Era a maior igreja da santidade das Ilhas Britânicas. Ela não era grande por causa dos números, da forma como você contaria. Domingo à noite teríamos cerca de 500 pessoas, mas 1/4 de milha de nós havia uma linda catedral que tinha apenas 50 pessoas presentes. Havia apenas uma razão para isso. Nós tivemos 7 reuniões de oração por semana. Certa manhã de domingo, enquanto eu estava pregando, tinha certeza de ouvir uma voz. Eu me virei para olhar e ninguém estava lá. E a voz disse: "Você não é a pessoa mais importante ou mais espiritual nesta igreja." Eu pensei, bem, então quem é? Então eu vi uma velhinha vestindo um chapéu amarrado sob o queixo. Ela era uma adorável pequena dama. O Senhor mostrou que era essa a mulher. E eu não. Quem era o verdadeiro poder por trás de nossa igreja, embora eu tivesse sido um dos fundadores anos atrás. Eu aprendi que ela pertencia a um grupo de 8 pessoas que oraram por um reavivamento naquela cidade por 40 anos. Sob o ministério de Ravenhill, a igreja de Oldham viu um movimento consistente do Espírito Santo durante um período de 2 anos. Durante este tempo, ele continuou sua pregação evangelística e o trabalho ao ar livre em vários lugares. Em uma reunião ao ar livre, Leonard escondeu um crânio humano sob o casaco para deixá-lo cair na calçada e fingir que o descobrira. Quando uma multidão se desformou, ele pregou uma mensagem ardente sobre a eternidade. Ele foi preso por criar um distúrbio público e foi levado perante um juiz. Ele falou em sua própria defesa enquanto sua congregação enchia o tribunal. Leonard disse ao juiz respeitosamente: "Hoje eu estou sob o seu julgamento, mas algum dia você estará sob o julgamento de Deus." Leonard pregava em uma cidade certa semana quando uma senhora encantadora o deteve na rua na manhã seguinte e disse: "Oh, Sr. Ravenhill, aquelas reuniões foram tão boas ontem à noite. Você me lembrou do meu pai. Você conheceu meu pai?" Não a reconhecendo, ele disse: "Não, ele era um jogador de futebol." Ela disse: "Meu pai?" "Não, meu pai era Jonathan Goforth." Leonard disse: "Jonathan Goforth que viu o reavivamento na China?" "Sim, e você prega como ele." Ravenhill trabalhou diligentemente em Oldham da mesma forma que ele fez em todos os lugares aonde foi. O ministério de lá era exigente nessa época, pois o aumento do sucesso do evangelho significava maiores responsabilidades pastorais. A igreja escolheu um pastor assistente e uma diaconisa para dirigir a grande parte do trabalho e para ajudar Leonard. O pastor Ravenhill, depois de carregar por muito tempo uma responsabilidade quase sobre-humana, agora conta com o apoio de 2 ajudantes, a irmã Elle Taylor e o pastor Crossley Griffiths. A reunião do trio já pertence a Deus pela extensão de seu trabalho. Maynard James também abriu o sucesso do evangelho em Oldham a uma pessoa especificamente, um cristão santo, conhecido por ele apenas como o irmão McMullen. Orou por anos para que Deus avivasse seu trabalho ali. Depois de muitos anos de oração perseverante, Deus respondeu de maneira gloriosa. O mandamento divino foi enviado a um grupo de homens santificados e cheios do Espírito. Pegue a foice e obtenha uma colheita abundante em Oldham. Fomos enviados para colher onde outros haviam plantado fielmente e entramos nos trabalhos de outros homens. O tabernáculo de Oldham teve vários pastores nos primeiros anos, sendo os primeiros Maynard James e Michael Keeley, com Ravenhill se juntando mais tarde à equipe pastoral. Em 1933, James renunciou para retornar ao trabalho evangelístico, deixando Ravenhill no comando pelos próximos 2 anos. Leonard serviu fielmente aqui como pastor e ao mesmo tempo conduziu reuniões ao ar livre e trabalho evangelístico semanal em qualquer lugar onde pudesse. Ele pregava regularmente 13 vezes por semana, sendo 6 delas reuniões ao ar livre,
perto do mercado ou dos parques da cidade. Sobre o ministério de Leonard, na época em Oldham, Jack Ford diz que Ravenhill exerceu um ministério evangelístico dinâmico e se dedicou a um ministério de pregação e oração. Uma personalidade colorida, ele podia captar a imaginação da multidão. Ele indubitavelmente exerceu considerável influência nos primeiros dias daquela igreja. O tabernáculo de Oldham, originalmente a Missão Internacional de Santidade de Oldham, tornou-se o centro do movimento da Igreja do Calvário da Santidade. Anos depois, a Igreja de Oldham tornou-se parte da Igreja do Nazareno. Hoje é bem pequena. O edifício da igreja fica à sombra do viaduto de cruzamento na York Street, em Oldham. Próximo capítulo: Ravenhill, o pastor.